Aleluia. Igual e 40. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espere por mim. Que dia assim. Então 2 homens estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no molinho, uma será tomada e outra deixada. Portanto, vigiais, porque não sabe que dia vem o vosso Senhor. Poder sentar. Aleluia, glória a Deus. Eu peço ao meu irmão que me perdoe se caso eu errar, que é a primeira vez que eu estou pregando. Aqui, irmão, feito nós vemos na palavra que de que 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro deixado, e 2 mulheres estarão trabalhando também, uma será tomada e outra deixada. Agora aqui no 42 diz assim, portanto vigiais, porque não sabe que dia vem o vosso Senhor. E nós temos que estar sempre atentos, porque Jesus pode vir a qualquer momento. Aleluia. E aqui no 44 diz assim, por isso também vos apercebido, porque a hora que não cuidais virá o Filho do Homem. Pois que nós temos que estar sempre alerta, sempre vigiando, porque ninguém quer ficar, né? Imagina, Jesus voltar e você ficar, e aí como vai ser? Nós temos que sempre estar vigiando, porque como foi também no tempo de Noé vai ser agora. O povo brincava, bebia, se casava e não estava nem aí, até que veio o dilúvio e Todos morreram. tomou o povo. Nós temos que estar sempre vigiando, irmão, porque Jesus está voltando. Isso está bem claro, já. Vocês podem ver o sinal aí. E o anticristo já está para surgir. Nós temos que estar sempre de joelhos dobrados, pedindo salvação ao Senhor. Porque, irmão, vai ser grande a luta, viu? Só suporta aquele que for fiel. Temos que estar sempre em busca do Senhor. Aqui também de Apocalipse que o anticristo vai vir como se fosse uma pessoa bondosa e depois vai se revelar e vai perseguir todos aqueles que servem ao Senhor. Por isso que nós temos que sempre estar vigiando para quando Jesus voltar nós irmos. Porque eu vou dizer para você, não é fácil não, viu? Temos que servir o Senhor do fundo do coração, para naquele dia nós não ficarmos de fora. Quando Jesus voltar, vai ser um piscar de olho. É feito um relâmpago, sai no Oriente e se mostra no Ocidente. Vai ser mesmo assim a vida de Jesus, um piscar de olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É forte, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. E aqui em Apocalipse diz também. E quando o Senhor abriu o segundo selo, Jesus de Nazaré. Abriu o primeiro selo. E vindo o Cordeiro abrir um dos 7 selos, ouviu uma voz vindo do quarto ser vivo, dizendo: vem, como trovão. Glória a Deus. Aleluia. Um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi dado uma coroa e saiu para vencer. Isso já representa o anticristo, que já está entre nós. Glória a Deus, Pai. Eu acho que foi nessa semana, eu estava vendo uma pregação do irmão, eu estava vendo que as profecias de Deus já estão se cumprindo, os sinais já apareceram, nós temos que estar vigiando, porque ele já está entre nós, ele só está esperando um momento para se revelar. Por isso temos que estar de pé e sempre orando, que Jesus pode voltar a qualquer momento. E vou dizer para vocês, está muito perto da vinda de Deus. Se nós não vigiarmos, vamos ficar. E aí, como vai ser? Glória a Deus, aleluia. Nós que não sabemos em que dia Jesus vem, o povo bebe, vai tudo de errado. Imagina se soubesse, ia pecar, não chegasse o dia, ia se arrepender. Por isso que nós temos que estar atentos. E aí, Jesus pode voltar naquele momento que nós não estamos preparados. Nós temos que pedir ao Senhor força e coragem. E nós não podemos desistir. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus de Nazaré.
Feito nós vimos, as profecias já estão tudo se cumprindo. Feito o sol ficar já escuro, os eclipses, se nós formos prestar atenção, não está acontecendo mais do que o normal, as ruas cor de sangue. E um dia mesmo eu estava vendo, eu disse, meu Deus, quando eu fui ver na Bíblia, é muito forte, irmão. Nós temos que estar sempre preparados, porque Jesus está muito perto de voltar. Nós temos que estar atentos. E naquele dia, todo mundo quer ir para o céu, mas como está? E também Mateus 22 e 14 diz assim, muitos são chamados e poucos escolhidos. Aleluia! Jesus de Nazaré é forte. Isso se refere às pessoas, que todos são chamados, mas que nós vamos ver, vão ser poucos escolhidos. Aquelas pessoas que têm capa, tudinho vão ser tudo deixado. Por isso, irmão, que nós temos que pedir perdão a Deus e proteção a Ele. Que é difícil, viu? Não vou dizer que é fácil não. Mas se nós vigiarmos, nós vamos conseguir chegar lá. Glória a Deus, Eu vou aleluia. dizer, irmão, muitas coisas ruins vão acontecer ainda. Antes de Jesus voltar, nós temos que ser fortes para suportar tudo diante do Senhor. E não negar Ele em nenhum momento. Vocês acham que esse vírus foi por acaso? Eu estava vendo um dia desse no repórter, a seguinte reportagem que diz que o dinheiro está contaminando mais do que tudo. Então vocês já podem ver que uma empresa aí americana disse que vai criar um tipo de um sítio que vai ter lá todas as informações suas. Cartão de crédito, dinheiro, para evitar também o roubo. Então, irmão, nós já estamos vendo, a profecia já está se cumprindo. E por nós podemos perceber. Glória a Deus, E nós não aleluia. podemos negar Jesus de nenhum jeito. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Tem Jesus. muita coisa, irmão, que vai acontecer. Temos que estar firme, preparado. Porque quando Jesus voltar, aqueles que ficaram sofrendo, e aqueles que negam Jesus, já sabem que vai ser o final deles. É mesmo, mano. Glória a Deus, Então, irmão, eu estava vendo umas profecias que está aqui na Bíblia, que vai se cumprir. Não é só a gente diz, mas não vai acontecer aqui não, é nos outros países só. Vai ser em todo mundo. Nós temos que estar sempre atentos. Aleluia, glória a Deus. É Porque forte. aí as pessoas no mundo ficam brincando com Jesus como se Deus fosse um palhaço, assim, como se Deus fosse nada. Nós vemos aí que não é brincadeira. Nós vemos o que nós estamos passando aí. Eu Aleluia. estava vendo na televisão umas coisas que estão acontecendo. Eu disse, misericórdia, isso não é possível. Como o ser humano é capaz disso? Brincar com o poder de Deus, querer ser Deus. É muita coisa acontecendo. E falsos profetas já estão aí, pregando as coisas ruins. E muitas pessoas estão caindo. Mas o final dele vai ser terrível, viu? Por isso que eu digo, para pregar a palavra, eu disse, meu Deus, será que eu estou pronto? Eu olhei e pedi perdão a Deus e eu me santifiquei durante esse dia todinho. Eu estou aqui, tem uma coisa que eu levo muito a sério, é a palavra de Deus, porque Deus não é brinquedo. Você pode brincar com qualquer um, agora a terrível coisa é brincar com Deus, viu? Aleluia. Então, irmão, é isso que eu digo para vocês, assim. Que Deus não é brincadeira, faça as coisas que você tirar em casa. É até mesmo que tudo que nós faz aqui, no dia do grande julgamento, tu vai estar tudo anotado lá. Não tem nem como dizer, vou fazer isso aqui escondido. Você pode esconder para o mundo, mas para Deus não esconde não. Aleluia, glória a Deus. As coisas, irmão, é muito forte mesmo. Eu estava vendo. Só Deus mesmo para nos segurar. Às vezes o inimigo usa algumas coisas, se a gente não for forte, a gente cai. Por isso que nós temos que sempre ter santificação com Deus. E mesmo, eu não vou dizer, ninguém é santo. Mesmo se errar, pedir perdão a Deus do fundo do coração, que Deus é justo para perdoar quem se arrepende do fundo do coração. Aleluia, Nós temos que estar sempre preparados. glória a Deus. Levanta aí. 8h54. A grande tribulação já está vindo aí. E como Jesus, e nesse final de tempo, o amor de muitos estão esfriando, feito está escrito. Pastores, tudinho, estão tudo sendo revelado. Aleluia.
Não é brincadeira não, a gente diz, essa é besteirinha. Você diz, vou fazer essa besteirinha, quando Jesus voltar ele não vai nem ligar. Você já imaginou, você sofreu por evangelho tudinho e por uma simples besteirinha você ficar naquele dia? É difícil, irmão. Aleluia, glória a Deus. No coração de todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Você diz assim, mas isso não vai ter nada não, Deus não tá nem aí para isso. Deus vai querer, Deus só se importa com as coisas, como posso dizer, mais importante assim. Uma simples coisa é muito para Deus, viu? Para Deus não pode ser nada. Glória a Deus, aleluia. Tu és forte, Jesus. Porque as coisas são muito terríveis que o ser humano faz. Você acha que Deus criou nós para ser esse ser humano aí cruel, sei que nós vamos aí. Os homicídios, essas coisas tudo. Deus quando criou o homem, Deus não criou o homem para isso não. Por isso nós temos que buscar. Glória a Deus. É verdade, é forte, Jesus. Morar no céu. E eu vou dizer, essa é a única chance que nós temos. Então nós temos que buscar Deus e ser fiel até o fim. Para quando chegar lá, onde nós perdemos a nossa Glória a Deus, aleluia. Mas que temos que estar sempre atento. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, é forte, Jesus, é forte, é forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. 8h56. Glória a Deus. Eu vou dizer, irmão, depois que Jesus voltar, você é grande coisa, aí não você todos que vão suportar não. E até mesmo antes de Jesus voltar, nós estamos vendo aí, as pessoas estão negando a Jesus, fazendo as hipocrisias do mundo, brincando com Deus. Vocês acham que Deus se agrada disso? Não. Deus aí tem misericórdia de Deus, viu? Por isso que Deus não é que nem um homem. Se Deus fosse assim que nem um homem, não existia mais nenhum ser humano na terra. Glória a Deus, é verdade, Deus tem Jesus. amor, para Deus é justiça. Aleluia. Essas pessoas que estão fazendo isso, um dia, se não se arrepender, vai ser terrível o preço. Por isso que eu digo, não brinque com Deus, porque Deus é coisa séria. Deus não é brinquedo de ninguém. Aleluia, glória a Deus. E vocês veem na Bíblia algum relato daquelas pessoas que brincavam com Deus, o final como foi. E Satanás está aí, nos atentando, querendo que nós caia. Nós temos que estar sempre atentos, sempre vigiando, feito dia. E aqui também dia assim. Isso mesmo. 8h58. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A igreja vem com Aqui pode aquele que dizer vem. assim. Mas considerando isso, se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso também vos desapercebido. Porque Aleluia. o filho do homem vai vir Glória a voltar. Deus, aleluia. É isso, pessoal. Glória. Nós que somos donos da casa, assim, e Jesus vai vir como ladrão na noite. Se nós não estamos prontos, nós viemos ficar. Você tem que estar sempre buscando ao Senhor, sempre se arrependendo, que não é fácil não, todo mundo erra. Aí que se arrepende, Deus perdoa. Tem que sempre buscar o Senhor, porque as coisas não é fácil não. Glória a Deus. Não será aí, feito nós estamos vendo. As profecias tudo estão se cumprindo. Os sinais no céu, tudo. Se você for olhar, você vai ver, tudo está se cumprindo. Glória a Deus. Está faltando muito pouco mesmo para Deus voltar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí as pessoas dizem assim, Glória a Deus, é forte. faz 2000 anos que eu Glória que o a povo diz que Deus. Jesus vai voltar. Já faz muito tempo. Jesus vai voltar mais não. Por isso que diz aqui, quando nós mesmo esperamos, nós vamos dizer assim, as pessoas dizem assim, Jesus não vai voltar agora não, vai demorar. Aí quando do nada Jesus voltar. É verdade. E as pessoas, irmão, se nós formos ver, estão tudo cega. O inimigo inventa cada coisa e as pessoas estão nem aí. Como um rei cega as pessoas, que só quem é de Deus mesmo consegue ver. Glória a Deus. Aleluia. Jesus de Nazaré. Se for isso que eu não queria ouvir, me perdoe. Se eu caso errei, que é a primeira vez que eu estou pregando.
Aleluia, glória a Deus. Sei que essas palavras é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não